E eu quero começar falando desse nome que a gente acabou de cantar, que é o nome de Jesus, o Filho de Deus, e que diz lá no livro de João, capítulo 3, versículo 16. E aqui, João, ele traz essa passagem, traz esse texto, que diz que Deus, ele amou o mundo de tal maneira, de uma maneira tal, que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Tamanha obra de Deus por nós, que ele deu o seu único Filho, que ele entregou o seu único Filho, para que nós não venhamos perecer, para que nós não venhamos nos perder, para que nós não venhamos a não nos encontrar num caminho em que nos leva à perdição. Mas ele diz que todo aquele que nele crê vai ter a vida eterna. Hoje nós temos um culto muito especial e um culto também onde nós, de certa forma, vamos celebrar a reconciliação, ou melhor, a volta para o Pai. No último domingo, nós estivemos aqui a nossa ceia. E neste dia celebramos a ceia. E teve uma pessoa que não está mais conosco hoje aqui, mas esteve no último domingo celebrando a ceia junto conosco. A Dona Maria, né? E hoje a família dela aqui está. E nós queremos entregar uma palavra de consolo, uma palavra de conforto, uma palavra que venha da esperança. Assim como essa palavra que nós acabamos de ler. No último domingo ela esteve conosco, Dona Maria, 79 anos, estava todo sábado aqui, o irmão Daniel trazia junto ela, para estar aqui na Juade, acompanhava, né? Quem lembra da irmã Maria aí? Quem lembra? Eu tive a oportunidade, né? Então eu sou talvez o mais novo da igreja aqui. Eu tive a oportunidade, num destes sábados, de parar e conversar com ela ali. E ela contou um pouquinho só, porque, né, 79 anos tem história, né? Um pouquinho da história dela. E uma das coisas que ela falou e que me marcou muito foi que ela disse que tinha 3 nacionalidades. Portuguesa, uruguaia e brasileira, né? E a família dela está aqui hoje. Sejam bem-vindos. E que Deus possa suprir toda e qualquer necessidade da alma que vocês tenham. Porque só Ele pode trazer o verdadeiro conforto, consolo, amor e graça que a gente precisa. Não é fácil perder uma pessoa. Eu tenho certeza que os irmãos, ou todos, ou quase todos, já perderam alguém muito querido, próximo da sua vida. E existe algo que é muito normal, é natural, que é o tempo de luto. E a gente vai passar por ele. A gente vai viver ele. E é do ser humano isso, passar o tempo de luto. Por quê? Porque são pessoas que é do nosso convívio, pessoas com as quais nós convivemos, amamos, passamos dias alegres e dias às vezes não tão alegres, mas são pessoas que nós amamos. E o amor é assim, o amor tudo suporta, o amor não arde em ciúmes, como diz a palavra em 1 Coríntios, né? Poema do amor. O amor é importante, mas a palavra também diz que há momentos para todas as coisas. E Eclesiastes 3, pode colocar para nós, por gentileza, 3, capítulo 3, verso 1. Salomão, ele diz: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Verso 2, há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. E ele começa a falar de todos os tempos que
talvez não todos, né? Mas vários momentos, vários tempos importantes na nossa vida. E um dos tempos que todos nós que estamos aqui vamos passar é pelo tempo da morte. Isso se o Senhor não voltar antes, amém? Mas até lá, enquanto isso, nós temos o tempo da vida. Nós temos o tempo de vivermos aqui nessa terra, mas de que maneira e de que forma? E o Senhor, Ele nos chama e diz lá no verso 11 de Eclesiastes 3:11, Ele fala que tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. E muitas vezes, quando as coisas estão acontecendo na nossa vida, a gente não entende o porquê. É ou não é verdade? Porque agora? Agora que eu estava tudo programado. Agora que parece que estava tudo dando certo. Agora parece que estava tudo se encaminhando. Agora que eu estava me organizando. E aí acontece algo e que muda, muitas vezes, a nossa vida, muda a nossa estrutura, muda os nossos planos. Muda. Mas assim como a gente viu ali, tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. E às vezes só o tempo é que vai mostrar porque aquilo aconteceu naquele tempo. E por que aquilo deveria ser naquele momento. Porque aquilo aconteceu e foi formoso naquele tempo. Eu tive uma experiência na minha família também, de uma pessoa que Deus recolheu. Ela frequentava a igreja também, ela tinha temor a Deus, ela servia a Deus, e era bem jovem, tinha apenas 28 anos. Essa pessoa teve câncer. E aquilo mudou a nossa vida, porque ela era da família. E a gente lutou, a gente orou, a gente jejuou, a gente clamou, a gente foi à igreja e fez tudo que para nós entendíamos que Deus poderia talvez fazer para curar aquela pessoa. Só que o tempo foi passando, ela se tratou, ela fez quimioterapia, fez tudo que estava ao alcance dela também para se curar. E nós acreditando, e nós com fé, e nós com esperança que Deus ia salvar. Mas a gente não estava vendo o que Deus estava fazendo naquela situação. E o que Deus fez naquela situação, pastor? Deus levou ela, mas Deus também deixou ela como uma semente. A palavra diz que a semente que entra na terra e não morre, ela não tem como dar fruto. Para uma semente virar uma árvore e dar fruto, ela precisa morrer. A família dela, que não conhecia Cristo, a família dela que não tinha uma vida de liberdade, pai, mãe, irmão, todos eles conheceram Jesus Cristo e foram salvos. E o que ela pedia durante o período dela de luta contra a doença foi exatamente isso: Deus, salva a minha família. E aquilo realmente doeu muito, e me marcou muito, doeu muito para mim. E foi uma das pessoas que eu mais tive que sofrer para aprender a lidar com a morte, porque foi muito difícil para mim. Eu fiquei bravo com Deus. E eu era uma pessoa que eu tinha muito ímpeto por orar por cura naquele tempo. E aquilo me travou de tal forma que eu parei de orar por pessoas para se curarem. Mas tudo foi um tempo de luto. Mas foi um tempo de ensino e um tempo de crescimento. Então não importa o momento de dor ou de crise que a gente passa, tudo tem um propósito. E tudo é para o nosso crescimento. Principalmente quando uma pessoa como a Dona Maria, a mãe e o pai, eles são um fundamento na família, sim ou não? Ela era para vocês, não era? E ela não está aqui hoje, é difícil. Mas até isso Deus tem cuidado conosco. Porque quando nós temos uma pessoa muito importante na vida, ela é um fundamento para nós. E se ela fica ali, a gente nunca se desliga. E a gente não cresce. E a gente não vai aonde tem que ir
a gente não faz o que deveria fazer. A gente não busca o que deveria buscar. E isso vem como libertação para a nossa vida. A palavra também diz, lá em Mateus 11, 28, é um texto muito conhecido nosso, que quando a gente não está bem, quando a gente não está bem, Jesus ele diz, vinde a mim. Porque ele está sempre presente. Quando Jesus foi para o céu, ele disse, olha, fica tranquilo, eu vou enviar outro Consolador. E quem é esse Consolador? Espírito Santo. Eu vou estar todos os dias com vocês. E Ele está aqui no nosso meio. E Ele é o nosso Consolador. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados. E é uma carga que nós carregamos às vezes que nós não precisamos carregar. E não só uma carga, é uma sobrecarga, que às vezes é muito mais pesado. E que a gente não tem a capacidade de carregar. E por isso que a gente fica cansado. Por isso que a gente fica cansado, por isso que a gente chega momentos da vida que a gente chuta o pau da barraca. Que a gente diz, eu não aguento mais. Eu não suporto mais. O coração bate acelerado, angustiado, triste, com medo. E agora o que eu faço da minha vida? Porque muitas vezes a gente tinha esperança numa pessoa. Mas Jesus ele disse, vinde a mim. E no 29, ele deixa muito mais claro. Porque alívio, meus amados, se você tomar o comprimido e está com dor, você vai ficar aliviado. É ou não é? Eu estava com dor de cabeça. Eu tomei um comprimido, aliviou. Só que ele não está falando desse tipo de alívio. Ele está falando algo que é muito maior. Que é para a vida toda. Que não é simplesmente um comprimido que você vai tomar e que você vai descansar a vida toda. E ele diz, mas tomai sobre vós o quê? O meu jugo. O que eu estou ensinando. O que eu quero passar para vocês. O motivo pelo qual eu vim a essa terra. Aprendam comigo. Porque eu sou manso e humilde de coração. E aí sim, vocês vão achar o quê? Descanso. Quantos estão cansados? Porque de fato não conseguem entregar e confiar. Tem a vida sobrecarregada, tem a vida cansada, porque não consegue confiar em Cristo. A gente até ora às vezes, mas o peso é tão grande que você acha que tem que fazer e não deixa Cristo fazer. Mas não é assim que Deus quer. Não é isso que o Senhor quer. Olha o que fala 2 Coríntios 4,17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda e qualquer comparação. É momentâneo. O luto, ele vai passar. Ele é momentâneo. Mas se vocês permitirem que Cristo esteja no coração, deixarem que Cristo entre na vida de vocês, vai ser leve, não vai ser mais uma carga pesada. Vocês não vão olhar mais como uma perda, mas um até breve. Porque é isso que acontece para aqueles que creem em Cristo Jesus. Porque Deus deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha uma vida eterna. Uma vida eterna com Ele. Uma vida de paz. E não uma vida de tribulação, não uma vida de conflito. Não uma vida de alguém que está perdido no caminho e não sabe para onde vai. Quando nós cremos nele, acima de todas as coisas, Ele está junto de nós e não permite que a ansiedade, a angústia, a opressão, ela tome conta da nossa vida. Olha o que fala 1 Pedro 5:7. Fala sobre isso. Que as questões dessa vida nos fazem ficar ansiosos.
lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. O que é ansiedade? É excesso das coisas do futuro. É excesso de preocupação, se preocupar com coisas que nós não damos conta, com coisas que nós às vezes não temos nem capacidade de administrar, e nós nos preocupamos com aquilo. E eu não tenho poder. Você tem poder de mudar o seu dia de amanhã? E nem daqui 10 minutos. Nós não temos poder sobre isso. Nós temos poder sobre aqui e agora. Nós temos poder sobre o que a gente pode decidir fazer aqui e agora. Não temos como mudar o nosso passado. Não temos como mudar o que foi. Nem as angústias, nem as brigas, nem as desavenças. Não temos como mudar. Mas nós podemos mudar o que a gente vai fazer a partir de hoje. Isso você pode. E quando nós entendemos isso, fica o fardo mais leve. Quando nós abrimos o coração e liberamos perdão, o fardo fica mais leve. Quando nós entendemos que Cristo ele veio a esse mundo, não para nos acusar e nem trazer juízo, mas amor e justiça. E a gente confunde às vezes justiça com juízo. Juízo é julgamento, justiça não. Justiça é ajuste. Justiça é se tornar justo. Justiça é fazer o que é bom e o que é certo. Juízo sim é julgamento. Mas ele não veio para nos julgar. Ele veio para nos amar, para nos perdoar, para nos reconciliar com ele. Por causa do seu sacrifício. Jesus morreu na cruz. Ele já morreu, todo pecado já foi perdoado. Não tem mais nada que você possa fazer, que possa talvez ferir mais o Senhor. Já foi feito. A única coisa que nós precisamos é crer, aceitar no seu perdão e andarmos a cada dia sob a sua palavra e sob a sua verdade. Isaías 41:10, olha o que ele fala. Porque tem dias difíceis. Tem ou não tem, gente? Tem dias difíceis. Mas ele diz, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu que te fortaleço. Eu que te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Mas entenda algo. Que tudo na palavra de Deus é por fé. É por fé, amado. Você tem que fazer e ver acontecer. Qual que é o nosso problema do ser humano? Eu quero pôr condições para Deus. Deus, se tu fizer, então eu faço. Deus não é Deus de negócio, não é de brique. Mas Deus é Deus que se obedeça, que se creia. Se você quiser barganhar com Deus, você vai perder. Porque tudo que você e eu precisamos de Deus, Ele já nos deu através da sua palavra. Nós precisamos apenas ouvir e crer. E crer e também obedecer. E é disso que Deus quer. Qual que seria talvez a última palavra que a Dona Maria, vocês imaginam, que ela daria para vocês? Eu não sei, mas vocês devem saber. E deve ser uma palavra de bênção, uma palavra de caminho, uma palavra de direção para a vida. E eu aprendi algo esses dias, que a gente deve aprender a honrar, não só na vida, mas também na morte. Quando nós aprendemos a honrar na morte, nós estamos guardando a memória daquelas pessoas que nós amamos. Quando nós aprendemos a honrar alguém na morte, nós estamos criando um legado sobre a vida daquela pessoa. Davi ensinou Salomão e dizia para Salomão, filho meu, faz o que eu estou te dizendo. Filho meu, faz isso. Filho meu, faz aquilo. Filho meu,
E Davi já velhinho, já sabendo que Salomão ia herdar o reino. E lá em Provérbios fala muito sobre isso. O que Salomão fez? Honrou o pai, fazendo aquilo que foi ensinado. E muitas vezes nós, como filhos dos nossos pais, e até filhos de Deus, nós sabemos, mas nós não fazemos. E muitas vezes nós nos perdemos no meio do caminho. Mas sempre é tempo para voltar atrás. Sempre é tempo para se arrepender. Sempre é tempo de nos consertar. E é por isso que estamos aqui hoje, numa igreja, num lugar de reconciliação, num lugar onde Deus habita, num lugar onde a presença de Deus, ela vem sobre a nossa vida por meio do seu Espírito, para nos convencer do pecado, da justiça de Deus e do juízo dele sobre a nossa vida. E quando nós passamos a entender e viver isso, nós não vivemos mais de alívio, mas nós vivemos um descanso, até o dia que o Senhor nos recolher. Eu vi a Dona Maria, e ela estava com um semblante de alegria. Por quê? Porque ela estava em paz com o Senhor. Que isso sirva de testemunho para as nossas vidas. Porque o dia que o Senhor chamar, e Ele vai nos chamar, que nós estejamos em comunhão com Cristo. Que nós estejamos em paz com Deus. E isso tem tudo a ver com a palavra que eu quero compartilhar com a igreja nessa noite. Além de trazer essa palavra de consolo, de direção, Deus também tem uma palavra que vai nos orientar, para que no dia em que o Senhor também nos recolher, nós estejamos prontos. Coloca para nós Lucas 19, 10. E a gente vai entender que muitas vezes nessa caminhada da nossa vida, a gente se sente perdido. Quem já se sentiu perdido em algum momento aí? Já? Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Essa semana ainda eu me perdi. Quando eu me deparei, eu vi que eu estava perdido. Eu digo, aonde eu estou? E é muito interessante isso, porque quem que é o perdido, gente? É alguém que está perdido, é porque não consegue entender, porque não consegue ver o caminho que ele deve andar com clareza. E existem dois tipos de pessoas perdidas. Quais tipos são? Um tipo é o perdido inconsciente. É aquela pessoa que não sabe que está perdida. E ela faz as coisas da maneira que ela imagina. Da maneira com que talvez ela viu ou aprendeu ou que ela acha que é certo. Eu estava voltando na quinta-feira à noite do litoral pela Freeway, e eu tenho costume sempre de entrar na volta pela 118. Agora dá para andar na 118, né? Está duplicada, a estrada está melhor, dá para andar na 118. E eu costumo voltar por ali, porque venho para Novo Hamburgo, é o caminho mais perto. Mas eu estava tão distraído com algumas coisas que eu estava fazendo no carro. Mas o que tu estava fazendo, pastor? Agora ficou curioso, né? Eu fico orando, eu fico ouvindo um texto bíblico, uma pregação, estava distraído ali. E quando eu percebi, eu já estava quase em Porto Alegre. E eu olhei assim, disse, tá, mas não é... Peraí, eu nunca passo aqui, onde é que eu estou? E eu me dei por conta que eu estava meio perdido. Eu disse, eu acho que eu passei a entrada. Mas passei bem passado, né? Estava longe já. E eu dei risada. Geralmente eu não ia dar risada. Ia ficar louco, né? Porque é uma volta, né? E eu disse, amém, Deus. Se eu vim por aqui é porque alguma coisa era para acontecer ou não acontecer, né? E naquele momento eu me senti perdido. Porque comecei a olhar para os lados, eu digo, onde é que é a entrada? Onde é que é... Eu passei, eu não lembro desse lugar. E às vezes a gente é esse perdido inconsciente.
esse inconsciente de que não sabe o que está fazendo, mas em algum momento ele sente que tem algo errado. E tem o perdido consciente, que é aquele que já está até procurando um caminho, que até sabe que tem coisa errada na sua vida, mas não entende porque as coisas estão desse jeito. Que sabe que talvez o relacionamento não é assim, desgraçado. Que sabe que o emprego não deveria ser assim tão pesado. Que sabe que passar tanta dificuldade financeira não deveria ser desse jeito. Mas ele está perdido e não sabe o que fazer. Está perdido. E sempre a gente, em algum momento da nossa vida, a gente está perdido. Ou de maneira inconsciente, porque a gente não sabe aquilo que deveria saber. Ou a gente já está um perdido consciente, porque talvez a gente foi negligente de fazer algo que a gente sabe que deveria fazer. E fica perdido. E por causa do ser humano, do seu ego, da sua teimosia, do seu orgulho, muitas vezes a gente não dá o braço a torcer para voltar atrás, para voltar ao caminho certo, o caminho que vai te levar a um lugar melhor. Tem problema se arrepender, gente? Sim ou não? Não tem. Mas a gente se arrepende às vezes? Não. Tem problema pedir perdão? Não. É muito fácil. Porém, o que não permite que a gente peça perdão? O nosso ego, o nosso orgulho. Eu não levo desaforo para casa. Né? O nosso orgulho impede que a gente não encontre o verdadeiro caminho para sair do lugar de perdição que a gente está indo. A gente viu lá, João 3,16, foi o primeiro versículo que eu decorei na minha vida. Primeiro versículo. Esse versículo eu decorei quando eu fui participar de um congresso em São Paulo dos atletas de Cristo. Um dia eu fui um atleta, tá? Mas há muito tempo. Há muito tempo, tá? Fui participar desse congresso e lá o congresso inteiro foi sobre esse versículo. Então não tinha como não decorar, né? Uma semana inteira falando o mesmo versículo. E esse versículo, ele confronta a nossa vida quando nós olhamos para ele da maneira certa. Quem daria a sua vida, ou a vida do seu filho, por amor de uma pessoa que tu não conhece? Quem daria? Quem daria o seu único filho para ser sacrificado por pessoas que não te valorizam? Foi o que Deus fez por nós. E quantas vezes nós, por causa do orgulho, nós não perdoamos alguém que nos fez algo tão pequeno. Mas Deus deu tudo o que Ele tinha, o seu único filho. Olha o que diz João 14,6. Vamos entender como que a gente então acha esse caminho para aquele que está perdido. Respondeu Jesus: eu sou o quê? O caminho. Começa por Ele. O caminho é Jesus. Ele também é a verdade. O que falta para o ser humano para encontrar muitas vezes clareza para a vida, para andar no caminho? É a verdade das coisas. Porque a gente não quer ouvir a verdade. É ou não é verdade? Quem é que ama ser confrontado quando está errado? Levanta a mão. Poucos. Tem uma ovelha lá. Mas, gente, a gente não quer ouvir algo quando a gente faz errado. A gente não quer ser cobrado. Quando o patrão vai lá, tu fez algo errado e diz assim: fulano, o que tu fez aqui? Tu já, né, fica que nem o Chaves, né, daquele negócio, pic, né, se encolhe. Trava. E já se bloqueia, já baixa a cabeça, frange a testa e já olha assim por baixo.
É o que a gente acaba fazendo. Mas a gente vê que Jesus, ele é o caminho para quem está perdido. A palavra fala lá em Salmo 119, 105, que quando nós estamos perdidos, a gente não consegue ter clareza das decisões que nós devemos tomar. A gente não consegue enxergar às vezes o que fazer. Mas olha o que fala Salmo 119, 105. Como revelação para quem está perdido. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Por que meus caminhos? Porque a gente tem vidas em várias áreas. Vida social, a gente tem a vida emocional, a gente tem o trabalho, a gente tem a educação dos filhos, a gente tem a administração do casamento. A gente tem vários caminhos, várias áreas da nossa vida. E para cada área dessa vida, se eu não tenho um direcionamento e uma luz, eu fico perdido. Ah, pastor, meu marido brigou comigo. O que eu faço? Está perdido. Ah, pastor, recebi uma oferta de emprego nova. E agora o que eu faço? Está perdido. Nós estamos perdidos em várias coisas da nossa vida, por não ter muitas vezes o entendimento do que fazer para aquela área da vida. E Oséias já falou isso. Por que as pessoas estão perdidas? Por que as pessoas perecem no seu caminho? Porque Oséias 4:6, olha o que diz. O meu povo está sendo destruído, está perecendo, porque lhe falta o conhecimento. Porque falta conhecimento. O que eu faço nessa área, o que eu faço do meu casamento, o que eu faço do meu trabalho, o que eu faço com o meu filho, eu não posso com ele. Eu já vi mãe falar de uma criança de 1, 2 aninhos, eu não posso com a vida dessa criança, meu Deus. Imagina quando virar adolescente, né? Se tu não pode com uma criança de 1, 2 anos, imagina quando virar adolescente. Por que não pode? Porque está perdido. Não encontrou luz para o caminho, não tem conhecimento para saber suprir as necessidades do filho. Ou a vida dela está tão desregrada que o reflexo acaba sendo no filho. Isso é forte, gente. Isso é muito forte. Então, a falta desse conhecimento faz com que a gente não consiga encontrar um caminho para quem está perdido, ou para a nossa perdição, ou para a nossa confusão. E aqui tem um texto muito interessante, uma passagem, uma experiência que Jesus teve com uma pessoa, Lucas 18, a partir do verso 35. Jesus, nas suas caminhadas de fé, ensinando por onde ele passava, encontrou uma pessoa. E aconteceu que, ao aproximar-se ele de Jericó, estava ali um cego, assentado à beira do caminho, pedindo esmola. É o que aconteceu. E ouvindo o tropel da multidão, né, aquele barulho, aquela multidão passando, perguntou o que era aquilo. Ele não via, mas ele ouvia. Então disseram que passava quem? Jesus. O Nazareno. Assim chamavam, né? Então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Amado, vamos pensar aqui. Ele só ouviu aquela multidão passar. O que fez esse homem clamar por Jesus? Alguma coisa chegou ao conhecimento dele. Alguma coisa ele tinha ouvido falar desse homem. Algum testemunho ele ouviu de alguém que fez com que ele clamasse: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E o que aconteceu? E os que iam na frente o repreendiam para que ele se calasse. Ele, porém, cada vez gritava mais:
Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Olha que interessante isso. Quando a gente está no meio de uma necessidade, a gente começa a clamar por socorro. Mas o problema é que quando nós não sabemos o que queremos, a gente cala. Quando não sabemos o que precisamos, a gente fica quieto. E esse homem vendo, ou melhor, ouvindo, né? Não vendo, ele não via. Ouvindo aquela multidão, ouvindo os testemunhos, provavelmente as pessoas falando, olha, Jesus está aqui, olha, ele deve fazer milagre. Começou a ouvir tudo aquilo. Ele disse, mas eu sei o que eu quero. E por isso eu vou gritar. Então ele gritava, e as pessoas diziam, fica quieto. Não, eu sei o que eu quero. Eu vou atrás do que eu quero. E o que aconteceu? Então, parou Jesus e mandou que lhe trouxessem. E tendo ele chegado, perguntou-lhe, que queres que eu te faça? Vem cá. Jesus era Deus, sim ou não? Jesus não sabia o que ele queria? Sabia. Jesus talvez não tinha visto ele já na passada? Já. Jesus não podia parar e dizer assim, começa a enxergar, meu filho? Podia. Mas por que Jesus não fez? Porque Jesus quer que nós venhamos pedir as coisas. Jesus, Deus, Ele está pronto para atender, Ele está pronto para nos receber, Ele está pronto para nos trazer alívio e paz, mas nós precisamos ir a Ele. É nós que temos que sair da nossa perdição para ir a Ele. Ele nos chama, e se estamos aqui hoje é porque o Senhor nos chamou. É porque Ele proveu que hoje cada um de nós estivesse aqui. Mas você vir aqui não te dá a garantia de que você vai sair com aquilo que você quer. Agora, se você clamar, se você gritar, não precisa gritar muito depois, tá? Mas se você pedir, aí Ele vai dizer, o que tu quer? Aí respondeu ele, Senhor, que eu torne a ver. O que é o problema, gente? Quem está perdido não sabe o que quer. Quem está perdido não sabe o que precisa. Quem está perdido não sabe, porque não tem luz da palavra de Deus para o seu conhecimento, mas o caminho é Jesus. Você quer resposta para alguma área da sua vida? O caminho é Jesus, nele tem a verdade, e nele está a vida que você quer. O problema é que a gente, mas na igreja, mas mais um pastor, mas eu não quero virar crente. Sabe o que significa crente? Aquele que crê. Quem crê em Jesus aí? Crê em Deus? Então você é crente. Deu, acabou. Já desmistificamos. E aí o que aconteceu? 42. Então Jesus lhe disse, recupera a tua vista, a tua fé. A tua fé, meu amado. É a fé, é pela fé que nós somos salvos. É pela fé que nós encontramos resposta para o nosso caminho. É pela fé que nós paramos de ser pessoas perdidas nesse mundo, sem resposta para as dúvidas do coração. É pela fé. É pela fé. A palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos pés e ela é luz para o nosso caminho. Quando eu tenho intimidade com a palavra, quando eu conheço a vontade de Deus para a minha vida, a Bíblia diz que é pela palavra que a nossa fé é aumentada. Quando você conhece a verdade, a sua fé aumenta. Quando a sua fé aumenta, tu é salvo. Tu não está mais perdido. Tu tem resposta para as dúvidas. O teu caminho agora tem uma direção. Amém? E o 43, imediatamente tornou a ver e seguia-o glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Deus não faz nada à toa. Deus não faz nada em vão. Deus não permite acontecimentos da nossa vida por acaso. Tudo tem um propósito determinado.
e tudo fez formoso no seu devido tempo. Não é à toa que esse cego, naquele momento, foi curado. Não é à toa que as coisas que você passou na sua vida, que você viveu, e que talvez você assim, por que isso? Não é à toa. O tempo prova todas as coisas. E a verdade, ela sempre vem. E Deus, ele vai oportunizando, e vai nos oportunizar sempre, a nos reconciliar com Ele. Só que o que acontece? A decisão é, diz assim, ó, a decisão é minha. A decisão é sua. Mas o caminho é Jesus. A resposta está em Jesus. A verdade que você precisa está nele e não está em nenhum outro lugar. E a gente às vezes vai buscar a resposta em um monte de lugar. No Pai de Santo, na tia que benze, na tia da carta, no horóscopo. Deixa eu ver como é que está hoje o meu dia. Vai chover. Uma vez uma pessoa disse para mim, ela não estava bem, né? E é engraçado, como as pessoas chegam perto de um crente e começam a reclamar da vida, já notaram? Viu? É verdade. O crente está ali, quando vê do nada, aparece um e... Ah, rapaz, pois é a minha vida. Já notaram isso? Vocês acham que isso é por acaso? Sabe por que não é? Porque você tem a chave das portas com a cadeia que ele está preso. Você só precisa entregar. Jesus falou, ser de minhas testemunhas. E recebereis poder, ao descer sobre vós, o Espírito Santo de Deus, para serdes minhas testemunhas. Por isso que as pessoas vêm se queixar para você. Não é porque você é mais bonito, mais entendido, ou tem mais conhecimento. É porque você tem algo que vai trazer solução para a vida delas. E isso se chama Jesus Cristo, Espírito Santo, Palavra de Deus, que você tenha verdade e conhecimento. E as pessoas vêm até você. E aí, imediatamente, quando você faz, o que acontece? As pessoas são livres. E saem como? Glorificando a Deus, louvando a Deus. A Bíblia fala que nós somos criados para o louvor da sua glória. Eu e você fomos criados para louvarmos a Deus, para glorificarmos o nome do Senhor. Não porque você merece ou eu mereço alguma coisa, bem pelo contrário, amados. Nós somos pecadores, vamos pecar a vida inteira. Mas é porque Deus decidiu nos amar. É decisão dele. Quem tem filho aí? Teu filho já aprontou contigo? E você tirou ele de casa, né? Expulsou? Não? Por quê? Fala para fora. Por amor. Por isso que Deus não quer te mandar para o inferno. Porque Ele te ama. Porque Ele te ama. Não importa o que você faça. Não importa o que você fez. Não importa o que você vai fazer. Ele te ama. Só que até para ser amado, precisa fazer força. Quantas vezes você ouviu um eu te amo da sua esposa, do seu marido, e você ficou ali, será mesmo? É verdade ou é mentira? É. Mesmo, até naquele dia que o bicho pegou, né? Aí a pessoa vem assim, tentando se reconciliar, mas eu te amo, mas ontem, né? Ontem eu dormi no sofá. Mas te ama. Viu que até para a gente ser amado, a gente é desconfiado? Mas não precisa. Com Cristo está tudo certo. Ele não quer nada teu. Ele só quer que você também o ame, acima de todas as coisas. E ao teu próximo, como também a ti mesmo. E você não perde nada fazendo isso. Bem pelo contrário, você ganha a vida eterna.
você é abençoado, você tem paz, você tem alegria. Mas para isso, você precisa manifestar algo que Jesus veio nessa terra. Ele veio buscar o perdido, sim, mas ele entregou algo para quem estava perdido. Sabe o que ele entregou? Olha só, Mateus 4:3. Então, não é esse. 4:23, perdão. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Jesus, ele veio ensinar o reino de Deus para cada um de nós. O que vai fazer a diferença na sua vida, para nós nunca mais andarmos perdidos, sem direção, é nós entendermos o reino de Deus. E essa confusão religiosa aconteceu naquele tempo, porque havia uma promessa de que viria um Salvador, um Messias, para o povo, que viria alguém que iria reinar sobre Israel, iria salvar Israel. E naquele tempo, Roma governava sobre Israel, e quando Jesus aparece, e é manifesto, e começa a fazer milagres, começa a mostrar o caminho, começa a curar, fazer todo tipo de prodígio, as pessoas, está aí o Salvador, está aí aquele que devia vir. E o que eles queriam fazer? Destruir o reino de Roma e estabelecer Jesus como novo rei de Israel. Mas ele não veio para reinar assim. Ele veio para reinar aqui dentro. Com amor, com misericórdia, com bondade, com fidelidade, com lealdade. Foi assim que ele veio nos ensinar o que é o reino de Deus. E a gente às vezes quer fazer as coisas pelo nosso braço, pela nossa força. Não, mas eu quero, pastor. Mas não pode ser assim, eu não concordo. Pois é, eu também tenho muita coisa que eu não concordo. Mas pela fé, eu tenho que fazer aquilo que Deus pede para que eu faça. Porque o justo viverá pela sua fé, amado. Não é pelo aquilo que você vê, não é pelo aquilo que a gente ouve, mas é pela sua fé. Mas fé no quê? Na palavra de Deus, na verdade que é Jesus Cristo, Senhor e Salvador das nossas vidas. Lucas 17, 20 e 21, fala que o reino de Deus, ele está onde? Dentro de nós. Interrogado pelos fariseus, quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não veem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão ele aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Tudo o que você precisa para governar a sua vida já está dentro de você. Tudo que você precisa para ter direção no seu caminho já está dentro de você. Tudo que você precisa para sair da perdição, ou do caminho que você se sente perdido, já está dentro de você. Muitas pessoas vêm até mim, às vezes, me pedir conselho. Eu só quero um gabinete contigo. Eu sou o rei do gabinete agora. Mas é bênção. E aí a gente conversa com um, conversa com o outro, e a gente vai conversando, e enfim, no final das contas, aquele bate-papo que a gente tem, e eu não xingo as pessoas, tá? Fica tranquilo, né? Só quando precisa de verdade, daí eu xingo. Estou brincando. O que a gente chega à conclusão? Que a resposta que ela precisava, ela já tinha. A gente talvez só ajuda a tornar mais claro. E a resposta que você precisa, você já tem. Talvez você só quer uma confirmação. É ou não é assim, gente? É. E não tem nada de errado nisso, porque nós precisamos de pessoas ao nosso lado que nos ajudem. A gente precisa de 5 tipos de pessoas. Se você quer anotar, anote isso. Nós precisamos de uma pessoa que chamamos de conexão de ouro. O que é uma conexão de ouro? É uma pessoa que vai te ligar a algo que é importante
e necessário para a sua vida. E que talvez você, por si mesmo, não teria acesso. Todos nós precisamos de conexões de ouro. Sabe aquela pessoa que indica aquela pessoa que indica? É uma conexão de ouro. E essa pessoa ela é importante na nossa vida. Ela talvez não vai ser seu amigo. Ela talvez não vai ser uma pessoa que você conhece. Mas ela pode se tornar uma conexão de ouro na sua vida. Também tem um tipo de pessoa que nós precisamos, que é um mestre, um mentor na sua vida. Que é a pessoa que vai te ensinar aquilo que você precisa. Esse tipo de pessoa é fundamental, mas ela também talvez não vai ser teu amigo. Mas ela vai te orientar, ela vai te falar a verdade. E não o que tu quer ouvir. E a gente precisa desse tipo de pessoa. Alguém que te oriente, que te mentoreie e que te mostre caminhos, para que você não fique perdido. Mas você também precisa ter um aprendiz, um discípulo. Porque tudo aquilo que a gente recebe, a gente também tem que dar. De graça recebestes, de graça também dar. Porque o que nós recebemos, nós precisamos ensinar. Porque quanto mais nós ensinamos, mais nós também aprendemos. Reforçamos, validamos, ficamos mais fortalecidos naquilo. A gente também precisa de um outro tipo de pessoa, que são pessoas que a gente precisa, que são necessitados, necessitam da gente. Pessoas que precisam do que você tem. E não só do que você sabe. Nós precisamos também, porque nós também precisamos manifestar misericórdia e bondade com as pessoas. E tem um outro quinto de pessoa que você não vai gostar, mas você precisa, e eu também. E essa pessoa se chama inimigo. Por quê? Porque faz tu caminhar mais rápido. Faz você não ficar parado, confortável, acomodado. Ele faz você caminhar. Sair da tua zona de conforto. Nós precisamos esses cinco tipos de pessoas, porque elas vão nos ajudar a cumprir o propósito de Deus na nossa vida. O reino de Deus, ele está dentro da gente. Essas coisas estão dentro de nós. Só que a gente às vezes fica tão acomodado com o tempo passando, a Netflix todo dia de noite, o chimarrão, o trabalho, muito trabalho, e a gente não vai percebendo as necessidades que nós temos. E quando a gente vai ver, a gente se encontra num momento de frustração. Compartilhei sexta-feira aqui com os irmãos da capelania. Alguns anos atrás, eu fiquei por 10 anos servindo na igreja de Portão. 10 anos eu ajudei na igreja de Portão, quando o pastor Cássio foi para lá. Na época ele não era pastor, ele era um obreiro, ele era líder de célula. E a gente servia junto na igreja, no MBCB de Novo Hamburgo. E eu fui junto com ele, assim como outros irmãos, a minha esposa, ajudar na igreja de Portão. E ali por 10 anos nós ficamos ali congregando, servindo, ajudando. 10 anos se passaram, 10 anos muda muita coisa, sim ou não? Vieram 2 filhos, né? Muita mudança em termos de também trabalho na nossa vida. Então, o tempo que nós tínhamos mudou. As coisas, a maneira de fazer as coisas mudou. O entendimento das coisas mudaram. E depois a gente voltou para a sede, em Novo Hamburgo. E ali a gente tirou um tempo de descanso, vamos dizer assim. E a gente ficou mais confortável, ficou mais acomodado. Não servia mais como a gente servia, a gente ia nos cultos. E o tempo foi passando. Só que eu não fui me dando por conta que ao mesmo tempo que o tempo ia passando, eu comecei a entristecer. Eu comecei a ficar triste. Eu comecei a questionar a Deus, mas por que, Deus? Eu estou na tua igreja, eu estou cultuando, eu estou vindo nos cultos,
e parece que nada dá certo, estava perdido. Eu conheço a tua palavra. Deus, eu pregava, eu expulsava demônio. Deus, olha tudo que eu fiz, por que isso agora? E eu cada vez mais triste. E aí um dia, eu descobri por que eu estava assim. Sabe por quê? Vocês querem saber por quê? Não. Porque eu não estava sendo útil. Mas eu me sentia um inútil. O que você tem, o que você sabe, não é para você mesmo. O que você tem e o que você sabe, não é para você mesmo. E eu vou falar de novo uma coisa que quase todo culto eu já falei aqui. Nenhuma árvore dá fruto ou se alimenta do fruto dela própria. Todo fruto que ela tem é para os outros. E se você não está feliz na sua vida, não está se sentindo bem, é talvez porque você não está se sentindo útil para os outros. O que você tem que você pode ser útil para alguém? O que você sabe? O que você pode fazer que você pode exercer misericórdia, bondade e graça de Deus para com os outros? Faça isso, que a alegria do Senhor vai voltar no seu coração. Isso é o motivo, amados, porque a igreja hoje, e não é algo exclusivo daqui, de uma maneira geral, hoje a igreja, ela está doente. Hoje se clama por avivamento, porque antigamente se fazia muito mais, as pessoas iam para fora, as pessoas abençoavam, as pessoas pregavam, as pessoas evangelizavam, as pessoas se entregavam muito mais. Mas hoje a igreja quer ficar fechada. As pessoas não querem compartilhar aquilo que sabem, não querem testemunhar de Deus, sendo que hoje é muito mais fácil. Hoje tem rede social, né? Hoje tem WhatsApp, hoje tem tanta coisa, mas hoje cada vez mais a gente está calado. E sabe por quê? Eu vou ser censurado, eu vou ser bloqueado, eu vou ser criticado, porque hoje a verdade se tornou mentira, e a mentira se tornou verdade. Mas no reino de Deus não é assim. Nós precisamos restaurar o reino de Deus dentro de nós. Olha o que fala Oséias 10:12. Então eu disse: semeai para vós outros em justiça, ceifai segundo a misericórdia, arai o campo de pousio, porque é tempo de buscar ao Senhor, até que Ele venha e chova a justiça sobre vós. O que é semear a justiça, amado? É fazer aquilo que é certo, é fazer aquilo que você sabe que deve fazer e não está fazendo, é amar a Deus em primeiro lugar, é amar o teu próximo como a ti mesmo, como Jesus também te amou, é falar a verdade e não mentir, é não trapacear, é ser justo, é ser honesto, é amar a tua esposa como Cristo também amou a igreja, e assim também se entregou por ela. É você, esposa, também amar e honrar o teu marido, é educar os filhos no caminho do Senhor, e não provocar os filhos à ira, é os filhos honrar os pais, porque assim você vai ter longevidade de vida. Honrar os pais. Está aí o motivo pelo qual muitos têm encurtado tempo de vida, porque não honram os pais. Mas tu não sabe quem é meu pai. Eu não sei, mas eu sei que a palavra diz, é honrar e acabou. É ruim, agora aguenta. Mas se você for luz e for bênção, não importa. Deus vai te honrar. Deus vai te honrar, amado. Porque Deus não fica devendo nada para...
Por isso que nós lemos ali, que o justo vai viver pela sua fé. Quem se ajusta e vive por fé, crendo na palavra de Deus, não importa o que vai acontecer, você faz, e Deus é que abençoa, Deus é que honra, Deus é que faz a coisa acontecer. Essa semana o pessoal me perguntava, pastor, vamos fazer a mateada, vai chover. Vai chover, ó a previsão, pastor. E a pressão pegando. E deu segunda, e deu terça, e deu quarta. E na quinta eu não estava aqui, eu fui viajar, trabalhei, e eu olhando a previsão. A Karine me mandou uma foto daqui, um sol lindo. Eu disse, tá, isso é para me provocar, né? Aí na sexta, né, previsão de chuva, não chove na sexta. E eu disse, fique tranquilo, sexta-feira de manhã eu vou dizer o que vai acontecer. E eu no meu coração, Deus, tu sabe. E sim, vai ter mateada. E foi uma bênção. E foi uma bênção. Amados, a gente tem que semear. E a justiça vem do Senhor. Você só tem que fazer. Se Deus é fiel para prometer, Ele também é fiel para cumprir. Pedro só andou sobre as águas porque ele botou o pé. Pedro só viu o milagre porque ele foi e fez. E isso veio para mim nessa semana, quando eu tinha a decisão, só minha, de dizer se ia ter mateada ou não. E veio isso para mim. O milagre só acontece se tomar decisão. Quem fica em cima do muro, não acontece. Quem fica se esquivando de fazer aquilo que é certo, não acontece. Quem não semeia injustiça, vai colher injustiça. E ele diz, e vai ceifar segundo a misericórdia. Por que segundo a misericórdia? Porque é segundo o que você semeou. Se você semeia, você vai colher pela misericórdia de Deus. E ele diz, arai o campo de pousio. O que é o campo de pousio? É aquele campo que está parado. É aquele campo que está descansando. Sabe aquela área da tua vida que você está assim, uma hora vai. Não, uma hora eu decido. Uma hora eu faço. Não, uma hora eu vou servir. Uma hora. Não, uma hora eu me membro. Não, uma hora dessa eu vou me batizar. Uma hora eu vou na igreja. Não, uma hora dessa. É aquele campo de pousio, é aquele campo que está lá parado, tu está esperando. Mas está esperando o quê? Vim erva daninha? Porque eu vou te falar, o diabo não descansa. E ele está ao nosso derredor, esperando um momento para tragar a tua vida. Mas Deus, quando nós semeamos o bem, nós vamos ceifar segundo a misericórdia. Mas não fica esperando. Não fica dando desculpa. Não fica protelando a tua vida. Toma decisão e prova do milagre de Deus. O que o cego fez? Jesus, tem misericórdia de mim. Ele foi, gente. Se ele não fosse até Jesus, ele ia ser curado? Não. Ele ia ficar lá, continuando pedindo esmola. Quantos estão continuando pedindo esmola porque não estão semeando injustiça? Porque continuam esperando o tempo. Não, uma hora dessa dá. Para com isso. Porque é tempo de buscar o Senhor. Não permita que esse tempo que você acha que você precisa para tomar uma decisão, para mudar a sua vida, vai chegar. Bem pelo contrário. Talvez é esse tempo que vai destruir a sua vida. Tem um ditado popular que diz, como é que é? Não deixe para amanhã o que você pode fazer. Ó, gente, tem muito ditado popular que é sábio. Para que tu vai empurrar com a barriga? Amanhã tu tem outra coisa para decidir e mais aquela que tu não decidiu. Né? Aí já faltou tempo. Aí diz assim, eu estou enrolado.
Quantos aqui perguntam como é que tu está? Na correria. Por quê? Porque está empurrando com a barriga. Porque não decidiu, aí pagou juro, aí não pagou cartão de crédito, paga o mínimo, pagou o mínimo, outro mês vem, aí embolou. Aí pode vender o carro para pagar. Amado, faça o que é justo, faça o que é certo, e só espere a colheita. Mas não fique esperando o tempo, não, nossa, vai acontecer. Amado, vai acontecer o que você fazer, vai acontecer a decisão que você tomar, vai acontecer a ação que você aplicar na sua vida, vai acontecer o que da palavra de Deus você obedecer. Do contrário, vai acontecer coisas ruins, nada que você quer. Amém? Então nós temos que tirar para fora o reino de Deus. Como é que a gente faz isso? Romanos 10, 9 e 10. Eu não vou chegar ao final. É que tá bom. Romanos 10, 9 e 10. Como é que a gente faz isso então, gente? Olha o que a palavra de Deus diz. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou de entre os mortos, será salvo. Porque com o coração a gente crê para e com a boca a gente confessa a respeito da salvação. Se você der crédito para aquilo que Deus falou hoje na tua vida, e você for como cego, e diz assim, eu quero, eu estou aqui, Jesus, o que tu quer, meu filho? Me cura, eu não quero mais ser um mendigo, eu quero trabalhar, eu quero ter minha família, eu quero ser bênção, eu não quero mais ser um mendigo cego que sou desprezado, que não sou valorizado, que não sou bendito, mas estou vivendo uma vida amaldiçoada. Por quê? Porque eu não dei ouvido, eu não criei e eu não confessei. E o meu convite para você hoje é, deixe o reino de Deus entrar na sua vida. Deixe Jesus descer ao teu coração. E clame a Ele. Deixa que Ele trabalhe. Porque o reino de Deus, amado, não está fora, ele está aqui dentro. Só põe para fora o que Deus já colocou aí dentro. Só usa o teu talento, só usa o teu dom, só usa o teu conhecimento que Deus te deu para ser útil e você se sentir feliz. Tem muita gente, como eu já disse, que não se sente mais feliz porque está inútil. Não é que você seja inútil, você está. Porque o teu talento, o teu dom, o teu conhecimento, a tua força, não está a serviço daquilo que é bom e certo. Mas quando você ajusta a sua vida a isso, não tem, amado. Não tem. A alegria volta, o prazer de viver volta, coisas maravilhosas começam a acontecer e que você não consegue nem imaginar. Amém?